gosto de fazer filmes foi por causa que às vezes eu acho engraçado o que meu gato faz. Eu gosto de filmar para mostrar para as pessoas. Às vezes eu filmo eu, minhas bonecas, faço as coisas ao ar livre, ou filmo meu gato. Ou às vezes eu filmo uma coisa que eu acho muito engraçada e coloco em alguns lugares, peço para meu pai editar. Eu gosto de fazer isso. Pronto. Qual é o tipo de relação possível e nível de ação que a universidade pode fazer com as comunidades de tradição? Aqui as comunidades de tradição oral, a gente situa isso e tal, mas qualquer comunidade, né? Quer dizer, qualquer tipo de colaboração e organização da sociedade civil voltada para um determinado princípio, para um determinado objetivo. Os acadêmicos têm os seus objetivos, têm as suas reflexões, têm a sua forma de pensar e organizar o seu pensamento, e as pessoas dessas comunidades também têm o seu modo, e é justamente o audiovisual, ou como lembra o José, uma estrutura digital, né, que a gente pode chamar de hipermídia ou intermédia, que aproxima esses saberes, né? E no conceito de comunidade há as questões que foram levantadas pelo Sérgio. Por um lado, a dimensão territorial, e território mais no sentido físico, não é? Mas depois os fatores emocionais que não estão ausentes, por exemplo, em cada um destes filmes, não é? Simbólicos, mentais e subjetivos das pessoas locais. E depois outra questão que é a dimensão temporal, porque estas comunidades têm história e não são comunidades reificadas, ou seja, postas no tempo como eram inicialmente trabalhadas pelos antropólogos, não é? Que consideravam que as comunidades, que falavam um bocado de comunidades como se elas estivessem fixadas no tempo. Não é? Nenhuma comunidade está fixada no tempo. Há sempre processos de mudança, não é? E depois há outra questão que me parece extremamente importante, que é, muitas vezes, esta ideia de comunidade imaginada, não é? Portanto, não só uma comunidade, mas como é que as pessoas também imaginam esta comunidade. Não só a comunidade de pertença exterior à própria e depois esta ideia de que estas pessoas que estão nestas comunidades pertencem a várias comunidades, umas imaginadas e outras reais, não é? As múltiplas pertenças. Essas pessoas, por exemplo, são capazes de se identificar como brasileiros, não é? Mas são bororos, não é? São diversas comunidades em que participamos, cada um de nós, não é? As relações dentro de uma comunidade são muito mais complexas do que numa sociedade linear. Será, por exemplo, nós estamos aqui nesta interação na mesa, se puséssemos isto a funcionar com mais participação, as interações eram muito mais dinâmicas do que numa sala de aula em que há uma referência e as outras pessoas estão alinhadas. Portanto, vejam, por exemplo, a distribuição das pessoas dos alunos numa sala de aula. O chefe da ponta e as carteiras, não é? Nos interessa, sobretudo, encontrar filmes feitos em vários locais, portanto, como estudos de caso, para podermos comparar e a teoria não surgir uma teoria abstrata, mas para estudos sistemáticos de caso. A outra questão que o Sérgio colocou, que é quais são os interesses da academia, quais são os nossos interesses e quais são os interesses da comunidade. É evidente que a comunidade não está interessada na pesquisa. A comunidade está interessada na ação. Não é? Portanto, a história que o McDougall comenta em determinada altura, que pede autorização para fazer um filme e o chefe local pergunta isto, e o filme faz bem a jogar vermelho. Sim. E esta questão põe-se aqui, quer dizer, e o filme faz bem à luta da comunidade? Provavelmente, se não fizer, não faz sentido fazer o filme. Não é? Mas esta ideia é que na pesquisa partilhada, aquilo que para nós seria pesquisa, para a comunidade seria
a ação. O ponto de partida para nós, portanto, a definição do ponto de partida, como é que se pode definir com a comunidade, não é? Logo à partida, não é? Quais são os desenvolvimentos das questões que queremos abordar com a comunidade, mas depois esta articulação entre a investigação, a pesquisa, com uma ação coletiva. Portanto, e como é que o local, isto articula inclusivamente a ideia do conhecimento global e o conhecimento local, o conhecimento global mais abstrato e o conhecimento local muito mais direcionado para a resolução dos problemas concretos. Não é? Eu estou pensando nas instituições não governamentais que, de fato, têm um trabalho legal, sério, já há muito tempo. Este espaço, vergonhosamente, a universidade não ocupou. Esse espaço a universidade não ocupou, que é o espaço que a universidade chama de extensão e que, né, sempre elegeu a reflexão como, e que deve ser mesmo, como prioridade absoluta, mas que na ação, no retorno para a comunidade, inclusive no caminho da complexidade das relações, por exemplo, associadas ao que a gente trabalha aqui no Diverso, ao direito, né, às questões éticas, às questões sociopolíticas, as questões, quer dizer, há um nível de complexidade dentro disso. É evidente que é interessante também, a partir daí, criar um diálogo com as mais diversas comunidades. E esse espaço da ação em si, a universidade se coloca fora. A maior parte do tempo a universidade se coloca fora. A ação, a grande ação, não é necessariamente junto com as comunidades. E, de certa maneira, é essa reflexão só que eu faço. A grande ação é um processo de reflexão que muda o mundo. Isso, para mim, é ingenuidade hoje em dia. Já foi muito interessante durante muito tempo, mas agora a gente precisa partir para, na minha opção, para uma colaboração de fato com comunidades. Né? Sérgio, mas eu acho o seguinte, na verdade, quando a gente fala a universidade, é amplo demais. A instituição. Eu acho que são os pesquisadores que tomam os seus lugares e que querem isso e não aquilo. Né? Então, eu acho que nós temos aqui, você que já trabalhamos muito, os outros que estão se agregando, que firmar, Sandrinha, não sei o quê, firmar uma responsabilidade de que o nosso trabalho prioritariamente deve seguir esses passos, a pesquisa e, evidentemente, a ação que leva não só a fazer a pesquisa, mas também a fazer aquilo que é o conhecimento, transformar aquela lugar porque eles querem aquilo. E o que eles querem. E como é que a gente se relaciona, que coisa a gente faz. Na última vez falamos daquele filme do Patrick Desai, sobre na Uni. E a comunidade aí não queria ser filmada porque achava que a câmara era uma ameaça. Portanto, e isto é interessante porque não é a câmara que é uma ameaça, é o observador externo pode ser, o outro que chega. Pode ser uma ameaça, não é? Porque, inclusivamente, o tornar visível uma comunidade pode ser mal para a comunidade. E fizeram uma proposta. Porquê é que não filmas no teu país, a tua vida? E nós estamos muito interessados em saber como é que se faz os metais. Não é? E, portanto, o investigador acabou por fazer a coisa ao contrário. Os objetivos dele foram atingidos. Ele queria saber como é que aquela comunidade via o outro. Não é? E isto pode ser, ou então, se quisermos, como é que nós vemos a comunidade. E nós podemos ver a comunidade a partir das imagens deles ou a partir das interpretações que eles fazem das nossas imagens. Normalmente nós utilizamos a linguagem do cinema. As pessoas que fazem estudos de cinema utilizam normalmente a linguagem do cinema e indústria. Não é? E no cinema e indústria há uma estratégia de guerra. Não é? Porque há um grande número de pessoas que estão envolvidas no processo de produção e há aquelas vozes militares que é silêncio, ação. Não, ainda é outra. Motor, silêncio, ação. E depois está bom. E depois a linguagem tem de ser uma linguagem muito autoritária, não é? Um grande plano ao nariz de alguém, à cara de alguém. Não é? E isto tem de ser uma linguagem muito simplificada, quase como
como na ordem unida nos militares, vira à direita, vira à esquerda, sobra arma, não sei o quê, não sei o quê. E, portanto, a estrutura industrial do cinema aproximou-se da linguagem militar. Não é? Quando a antropologia pegou nisto, começou a pensar numa linguagem. E, portanto, as linguagens são muito mais direcionadas para questões muito concretas. Qual é o perímetro de observação que nós queremos registrar? Não é? E o perímetro de observação pode ser o plano deste dedo, não é? Ou o grupo todo. Não é? Portanto, nós queremos isto. A outra questão são 3 palavras que normalmente se utilizam, que é descrever, descrever, sublinhar, mas há um entre o descrever e o sublinhar. Portanto, o descrever é um plano muito mais alargado, mas o sublinhar é o ir buscar um pequeno pormenor, não é? E, portanto, mas são 3 palavras e é o que? Aproximar, escrever, aproximar e sublinhar? Não é aproximar. Mas eu depois posso passar a uma declaração sobre isso. E, portanto, a outra questão é, por exemplo, a questão da proximidade. Portanto, nós não vamos criar aproximações virtuais, mas aproximações reais. Não é? Porque a aproximação real vai-nos criar a tensão dramática com o outro, portanto, a reação do outro. Não é? E é a expressão que nós queremos apanhar. Não é? A outra questão é se nós olhamos de cima, se nós olhamos ao nível do olhar ou se nós olhamos de baixo. Não é? Portanto, imaginemos que nós estamos a filmar um ritual. O ritual, nós consideramos aquilo, de certa maneira, alguma coisa sagrada. Não é? E, portanto, perante o sagrado, nós podemos ter uma atitude sim, nós podemos ter uma atitude de perversão em relação ao sagrado. Não é? Ou aquilo que nós consideramos que não é sagrado, mas que outros consideram que é sagrado. Portanto, era possível filmar seitas com olhares invertidos, né? Portanto, tentando criar no fim o efeito contrário, que é o nosso olhar crítico em relação a isso. Né? Isso é muito, por exemplo, no Citizen Kane aparece muito a história do contrapicado. Né? Do contrapicado. Né? Portanto, isto chama-se picado e contrapicado. Né? Plongé contra plongé. Oi? Plongé contra plongé. Sim. Agora, se pode criar o efeito estético. Portanto, o efeito estético aqui é mostrar o melhor possível, não é? E portanto, mostrar o nosso olhar sobre a coisa. Portanto, é esse efeito estético, não é? Agora, nós podemos querer subverter isto, não é? Ou então estetizar sem conteúdo, não é? Portanto, a estetização da coisa sem conteúdo. Portanto, a forma, mas é uma forma que não sublinha o conteúdo. Acho que é o que auxilia bastante, assim, no momento da montagem, de ganhar bastante nessa relação conteúdo e forma, né? E você vai trabalhar muito na montagem. Tem uma variedade de planos, assim, de tipos de plano, né? Então a gente vai, tem lá, plano geral, plano médio, plano detalhe. Então, se tem uma mesma situação como essa, sabe, e você está ali naquela situação, ela é única, mas ali você tem uma relação com ela onde você pode pedir para ela fazer algumas vezes, acender essa vela, sabe, acender de novo, e fazer disso, sabe, em vários ângulos, e fazer um detalhe, sabe, o detalhe do que ela está manuseando, a mão, o fósforo, a chama da vela, as questões que são simbólicas, de trazer isso para o primeiro plano, e aí você vai ganhando uma gama de signos que na hora de construir a montagem você consegue dar essa densidade, assim, em 4, 5 planos dentro do código, você monta uma construção simbólica bem mais densa, sabe, do que ficar... É claro que isso é um caminho, né? Pode ser, isso você pode conseguir também, num único plano, sequência, né? Não necessariamente pelos cortes. Mas eu acho que é legal. Esse caminho do pensar audiovisual, porque muitas vezes a gente associa o audiovisual ao cinema
com uma única e exclusivamente uma expressividade estética, onde não se pensa e onde se sente o mundo, onde tem uma relação emocional com o mundo, né? E não é bem assim, né? Quer dizer, de certa maneira a gente aprendeu ao longo, né, da nossa vida e as gerações vêm aprendendo assim, que onde se pensa de fato é com o texto, né? Onde se reflete é com o texto. Isso é a visão formal institucional, né? E o que me parece que esse tipo de exercício, né, que o José traz para a gente, é um exercício que pode ser associado não tanto com um produto de um filme, né, pronto, mas com um pensar a linguagem em si. Mas não um pensar a linguagem certa, um pensar o que seria o encontro entre a minha forma de fazer um audiovisual, e a gente está vendo a diversidade enorme aqui disso, né? E a possibilidade aí sim de encontrar um caminho que é o chegar no expert. Quer dizer, você vai desenvolvendo essa linguagem a partir de um universo de familiaridade que você conhece, que você está seguro, e vai, evidentemente, se afastando cada vez mais das coisas únicas, puramente pessoais, e vai aprendendo a desenvolver essa linguagem como um processo maior de comunicação mesmo. Eu quero fazer filmes porque eu acho que é um jeito mais humano de lidar com as pessoas e recordar as memórias delas. E com uma poesia e recursos que um artigo científico nunca teria. Nossa, gente, que difícil. Eu sempre me interessei pelas imagens, sempre achei na fotografia uma linguagem que consegue transgredir, assim, ou consegue subverter o cartesianismo da escrita. Para pensar certos problemas que a sociedade passa, eu acho que é uma forma de extensão também, de você poder filmar um grupo, uma comunidade e se integrar com eles e que eles se integrem também. E eu acho que passar para as pessoas o que aquele grupo faz, ou o que aquela comunidade faz, para dar conhecimento mesmo, eu acho que é isso. Bom, por que eu quero fazer filmes? Eu quero fazer filmes porque eu sempre tive um desejo de trabalhar com uma imagem, de uma forma poética, mas também que de alguma maneira dissesse o que é um determinado contexto. Então, por isso. Conseguir me expressar de uma forma mais inteligível, que as pessoas consigam entender mais facilmente do que através de uma dissertação, por exemplo. E também, sei lá, eu quero falar coisas que estejam relacionadas com as pessoas e que possam mudar alguma coisa no universo amplo ou pequeno, numa comunidade, talvez. Eu quero fazer filmes para tentar me entender. Acho que é uma forma de também me reconhecer no processo de olhar o outro, de aprender a escutar o outro e aprender a me escutar. Porque eu quero captar, de uma forma que eu acredito que o texto não conseguiria, as belezas que eu vejo cotidianamente na minha casa e também nas outras que eu conhecerei. E eu espero que eu consiga, através da transmissão dessa beleza, levar algum diálogo para além dos muros, vamos dizer assim, do universo da religião do candomblé, mas para tentar conversar com outros atores do mundo da religião e também do universo acadêmico, mas principalmente do poder público. A construção do conhecimento segue necessariamente esse caminho de se buscar sair daquela linguagem escrita ou falada, ou então de você ter uma subjetividade muito radical que se faz no vídeo tradicional. Eu estou me referindo àquela época do cinema e da TV, que eram fechados em si, e a gente tem essa perspectiva mais da era digital, não é? Onde
o sígnico, os signos e os significados necessariamente envolvem uma gama muito maior na construção do conhecimento, abrindo uma série de perspectivas que até então eram desconhecidas. É isso. Deixa eu pensar de novo, Marcelo. Pode ser? Eu não tenho a mínima ideia. Bom, pensando na frase do Borges, que ele se orgulha dos livros que ele escreveu, mas muito mais dos livros que ele leu, eu penso que a minha formação se dá nos livros e nos filmes que eu vi. E, além da minha formação em história, que os livros que eu vou escrever, acredito que o audiovisual vai servir muito para passar adiante uma mensagem de esperança para todo mundo. É provável que seja porque eu quero que as outras pessoas façam filmes também, junto comigo. Talvez porque eu preciso e gostaria muito de me comunicar com as pessoas de uma outra forma que não só pela verbal. E talvez porque eu queira associar alguns princípios e alguns sonhos e assim por diante com o ato em si de construir um produto audiovisual, uma narrativa audiovisual. Mas, sinceramente, eu não tenho a mínima ideia do porquê que eu quero fazer filme. Eu acredito que consigo me expressar melhor dessa forma e fico muito feliz de poder encontrar aqui nesse espaço, aqui Universtas, um aparato, um amparo em que a gente possa se desenvolver nesse sentido e buscar aprimorar essa relação do audiovisual com a pesquisa. Bem bacana essa possibilidade. Acho que com o filme é assim, você está ocupado e você está fazendo várias coisas e aí depois às vezes você vê um filme, você decide fazer um filme e você, nossa, parece que ele nunca saiu de você. Assim. Acho que foi a única coisa que um dia eu pensei, eu posso ver minha vida disso. Assim. Acho que é isso. Bom, eu me lembro até hoje, a primeira experiência cultural que eu tive foi com o cinema. Meu pai adorava cinema e ele projetava filmes na Sociedade Amigo de Bairro e nós víamos uma série chamada Flash Gordon. Então, aquele filme, aquela ideia, aquela história entrou em mim assim como uma coisa absolutamente fantástica. Eu fico até hoje esperando ter uma máquina de teletransportation para me levar de um lugar ao outro. E desde esse momento, o cinema é uma coisa muito forte na minha vida. É com ele que eu imagino, é com ele que eu sonho, é com ele que eu discuto os problemas. E como agora a gente está trabalhando com recuperação de histórias de pessoas, essas histórias de vida, gravar a narrativa das pessoas no cinema é uma coisa que nos permite ver tudo, né? Ver o que disse, o que não disse, os sentimentos, as emoções. Então eu adoro o cinema e o cinema é a cultura maravilhosa do século XX, da qual eu faço parte e que eu quero que ele prossiga no XXI. Primeiro porque gosto de cinema, depois porque me pus a brincar quando era jovem com o processo de fazer imagens. E depois quando comecei a trabalhar em antropologia, achei que a antropologia se podia ligar com o cinema e para mim é um prazer estar por trás da câmara, como depois devolver as imagens às pessoas que foram filmadas.